sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Que a prevenção hoje é tudo, é quase mais importante do que a beleza, se arrumar do lado estético, uma nutrição adequada e uma atividade física adequada, que aí naturalmente a pessoa vai ser uma pessoa mais bela e mais saudável. Quando a gente fala de precauções em relação à preservação da nossa boa saúde, nós médicos pensamos diretamente em rastreamento de doenças, né? Então, rastreamento é a gente tentar encontrar uma doença antes de ela dar manifestações clínicas, ou seja, antes da doença incomodar. Primeiro, você vai num clínico, num especialista da área de onde vem a queixa, né? Para fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica, um bom exame físico, e a partir dessas informações, né, o colega vai decidir, bom, nesse caso é interessante fazer tal exame, ou até, nesse caso, não precisa fazer nenhum exame. O exame, ele é complementar. Eu primeiro quero saber o que é que o paciente veio buscar aqui, o que ele veio conversar comigo, veio me contar, veio falar sobre a sua doença. Depois eu vou examinar esse paciente e só então eu pego os exames para ver se aquilo que eu disse fecha com o que às vezes o paciente já trouxe de exames. É interessante que muitas vezes o paciente mesmo interrompe e diz: o meu exame diz isso que o senhor está falando. E isso gratifica, quer dizer, o paciente vê que realmente você examinou e chegou àquelas conclusões que depois o exame complementar mostraram ser verdadeiras. Às vezes tem aquele paciente que chega no clínico e ele quer um exame. E se o médico não pedir um exame, tem paciente que vai falar, eu vou em outro médico, porque esse médico não pediu um exame. Então é uma coisa complicada que está acontecendo assim na medicina. Tá tudo no Google, como dizem, né? O Dr. Google, ele acaba mais atrapalhando a vida do médico do que ajudando, né? Porque tem muitos sites que não são fontes confiáveis, né? E aí o paciente não tem esse filtro, né? E às vezes ele chega lá, pesquisa uma coisa, né? E chega já para o médico já sabendo o que eu vou dizer, né? O que vai dizer, né? Às vezes eu mesmo entro em sala e pergunto, tá, por que o seu médico solicitou esse exame? E às vezes o paciente responde, não foi ele que pediu, fui eu que pedi. E aí a gente fica, ok. Em vez de ficar tentando resolver pelo Google e ficar procurando a resposta das coisas, encontra um médico em quem você confie, né? Encontra um médico que te desperte confiança e faz o que ele disser para fazer. No modo genérico, a gente fala sobre menopausa, sobre todo esse período que engloba a pré-menopausa, que é de 2 a 8 anos antes já do último ciclo, que às vezes uma média de 4 anos, até a última menstruação, e se estende então, que seria, o nome certo seria climatério, que é a fase depois que cessam as menstruações até os 65 anos. No geral, algumas modificações são bem comuns, principalmente os fogachos na menopausa, que ocorrem em 80% das mulheres, tem muitos calorões que com sudorese, que sobem no rosto, que podem atrapalhar o sono da pessoa, causando insônia. Eles podem atrapalhar o dia a dia da pessoa e se repetirem bastante, principalmente em situações de estresse. E tem mulheres então que acham assim isso uma coisa praticamente insuportável e
tem muita dificuldade em conviver com os calorões. Tem mulheres que relatam que elas estão dormindo e elas acordam antes do calorão. Elas acordam, não sabem bem porquê, e aí vem então aquele fogacho intenso que passa. E às vezes se segue a noite inteira, dormem mal. E outro sintoma muito comum começa a ter a queda da massa óssea. Evidentemente que uma das vantagens de fazer o exercício é fazer a fixação do cálcio. Mas o mais importante era você ter começado a fazer esse exercício antes, mais cedo. Para quê? Para fazer um banco de osso. A osteoporose, melhor dizendo, ela pode ser responsável por fraturas que ocorrem nas pessoas de idade mais avançada. Às vezes essa pessoa não teve um trauma tão grave, mas ela sofreu a fratura e aí ela caiu. Não é ela caiu e quebrou. Muitas vezes ela quebrou e caiu no chão. Para rastreamento de osteoporose, o exame padrão ouro é a densitometria óssea, né? Que, como o nome mesmo diz, densitometria óssea, é um aparelho que é capaz de medir a densidade do osso. O que as principais entidades da área recomendam é o rastreamento com densitometria óssea iniciar aos 60 anos. Como a menopausa gira em torno dos 50 anos, né, alguns especialistas julgam que esperar até os 60 anos para fazer a primeira densitometria é uma janela ampla, né? Então, o recomendado é a partir dos 60, né? Mas alguns colegas vão recomendar para fazer a primeira antes, né? Casa de pessoas de idade, principalmente aquelas que não estão sendo rigorosamente acompanhadas, não têm um cuidador, uma cuidadora, é preciso que se retire tudo que é tapetinho do chão. O box do banheiro, que deve ter sempre um lugar para você apoiar a mão na hora de tomar um banho. Pessoa de idade, ponha uma cadeira de plástico dentro do box para essa pessoa tomar banho sentada, correndo menos risco. Tem que ser tomadas várias medidas, todas preventivas, no sentido de retardar ao máximo a osteoporose, de evitar fraturas, porque isso é uma questão até de saúde pública e pode levar uma pessoa à imobilização e uma qualidade de vida deteriorada. Uma pessoa de idade, ela tem muita dificuldade, principalmente na questão de equilíbrio. Então ela chega numa beira de calçada, no meio-fio, e faz um movimento com o seu pescoço rapidamente, para um lado para ver se vem carro, para o outro. Esse movimento muitas vezes bloqueia a circulação, os vasos que levam o sangue para o centro de equilíbrio do cérebro. E quando esse bloqueio ocorre num movimento brusco desse, a pessoa pode ficar tonta. Então ela olha para os lados e começa a atravessar a rua. Nesse momento ela fica tonta e cai. Os exames de rotina da menopausa, eles são basicamente os que durante o menarcme, também durante a fase reprodutiva da mulher, ela tem que fazer a prevenção do câncer, em primeiro lugar, que é o câncer de colo de útero, que é o citopatológico, ou o Papa Nicolau, a mamografia depois dos 40, todas as mulheres devem fazer. O câncer de mama é o tumor mais frequente em mulheres no Brasil e no mundo. E é a principal causa de mortes por câncer no mundo também. Fatores de poluição, de meio ambiente, de estresse, de depressão, tudo está ligado a uma maior incidência de câncer de mama. Também comidas gordurosas, álcool, não ter tido filhos. Hoje em dia as mulheres não querem ter filhos cedo, também é um fator que piora, aumenta a incidência de câncer de mama. Tem que ter filho antes dos 30 anos para a prevenção do câncer de mama. Se ela menstrua muito cedo, ela é alto risco para câncer de mama. Se ela para de menstruar muito tarde, também é alto risco para câncer de mama. Não ter filhos. O que o SUS disponibiliza hoje, pelas leis federais e estaduais, é o rastreamento somente a partir dos 50 anos de idade.
para câncer de mama. E ainda estudos demonstram no Brasil que cerca de 30% a 40% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres antes dos 49 anos. Ou seja, está se fazendo uma economia que não pode dar certo, né? O que se tem de rotina, conforme o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, é que o rastreamento inicie a partir dos 40 anos de idade, que se faça mamografia anual. Uma vez ao ano, ainda é o exame de excelência para o diagnóstico de câncer de mama, acompanhado às vezes de ultrassom, né, ou ecografia mamária, e em casos mais raros, se tem doença familiar, se há alto risco, às vezes até a ressonância magnética também é pedida. A ressonância magnética de mama, ela só é indicada para rastreamento em pacientes de alto risco. Uma questão que foge dos 40 anos para o início do rastreamento é no caso de história familiar positiva. Tá? O que é história familiar positiva? É a mulher que tem um parente em primeiro grau que já teve câncer de mama. Ela tem que começar a primeira mamografia 10 anos antes da idade que a familiar tinha ao receber o diagnóstico. Medical TV, a vida e a medicina. Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Sexuality trata dificuldade de orgasmo ou ereção, falta de desejo, ejaculação precoce, impotência ou dor na relação. Sexuality, satisfação sexual é qualidade de vida. Fone 3021-0330. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. E, além disso, então, exames de check-up de rotina, que é um período que a mulher tem que cuidar muito com colesterol, começa a aumentar o colesterol, os triglicerídeos. O exame de rotina acompanha também a glicose, que tem muito diabetes nessa fase. E, hormônio da tireoide, ver se a tireoide está funcionando bem, se a mulher não está com hipotireoidismo, que também é bastante frequente. Se está com colesterol muito alto, vai ter que baixar aquele colesterol, em primeiro lugar com exercícios e dietas, em segundo lugar com medicação. Além disso, a gente aconselha ir no cardiologista pela primeira vez, se a mulher não foi ainda, fazer um exame cardiológico. A gente sabe assim que a mulher tende a durar 10 anos a expectativa de vida a mais que o homem, né? Isso acaba sendo perdido quando a mulher se expõe aos hábitos que aumentam o fator de risco, como é na vida moderna, o tabagismo. A mulher está fumando muito, está seguindo uma vida que antes não seguia, que é a exposição ao estresse, o trabalho excessivo e a vida moderna e a alimentação rica em gorduras, né? Então a gente observa que as mulheres têm aumentado o índice de doença coronariana, né? Está subindo a lomba, começa a ter aquele desconforto ou dor no peito.
passou, ele vai adiante. Bom, para esse tipo de problema, muitas vezes nós podemos fazer o procedimento de colocar um catéter, tá? Que é um tubinho que vai lá dentro da artéria, com um balão, dilata, e depois se coloca uma molinha, né? Que é um tubinho, né, de metal, que ele é dilatado e mantém a artéria aberta. Agora já sem obstrução, e ele não vai ter mais dor para subir a lomba, para subir a escada ou para praticar algum exercício. Então, esse procedimento é chamado angioplastia e essa molinha é chamada stent. Um exame não invasivo, quer dizer, ou a esteira, que é um exame provocativo de isquemia do coração. Quando a artéria coronariana está obstruída, esses exames de check-up tendem a fazer um diagnóstico precoce. Muitas vezes o paciente não sente, ele pode não sentir que tem doença cardíaca. Quando os exames se alteram a ponto de dar o alerta para o cardiologista, ele vai lançar mão do cateterismo. Quer dizer, se as coronárias têm aterosclerose, se estão com lesão de obstrução, ou se não estão, e qual é o grau, se é uma coisa mais leve ou uma coisa mais delicada, severa, que indique assim um procedimento terapêutico, né? Uma angioplastia, um implante de stent, ou até mesmo uma cirurgia coronariana de revascularização, que são as pontes de safena e ponte mamária. Nós estamos muito avançados em relação à tecnologia no tratamento dessas doenças, né? O stent bioabsorvível, que é esse stent absorvido, né? Na verdade ele desaparece depois de um tempo. É uma vantagem muito grande, porque a gente imagina que ele vai liberar o medicamento e ao mesmo tempo vai desaparecer, melhorando o resultado a longo prazo dessas lesões. Porque a presença do stent na luz do vaso, ela também, a longo prazo, ela pode levar a uma reação do organismo e também uma nova obstrução. A gente tem que se dar conta de uma coisa que poucos se dão. Se acha que fazer a cirurgia ou botar a molinha está resolvido todos os problemas. Não, está resolvida a complicação da aterosclerose. Tem gente que é magro geneticamente e tem um colesterol alto, então vai ter que tomar medicação para evitar o colesterol. Nesse sentido que é bom o cardiologista. Depois não precisa ir todo ano, ele que vai determinar se aquela pessoa precisa ir todo ano ou não, né? 18% é a chance de qualquer homem desenvolver câncer de próstata ao longo de toda a sua vida, né? Então, isso aí já reflete o quão frequente é essa doença, né? Para qualquer homem assintomático, é indicado o início do rastreamento aos 50 anos. Tem que ir no urologista, né? E o urologista vai realizar o toque retal e vai solicitar o exame de PSA. PSA é o antígeno prostático específico, que é um marcador da próstata. Esses dois exames são feitos de rastreamento. E em pacientes que têm história familiar, digamos, irmão ou pai teve câncer de próstata, bom, esse rastreamento começa a partir dos 40 anos. Atualmente, depois dos 50 anos, é indicada também uma colonoscopia. Todas as mulheres deveriam fazer, principalmente mulheres que têm a história familiar de câncer de intestino grosso, câncer de cólon, câncer de reto. A colonoscopia é o exame padrão ouro para se detectar o câncer coloretal. E pela colonoscopia já pode se fazer biópsia de uma lesão suspeita ou mesmo fazer exérese, retirar essa lesão, né, para analisar, né? Claro que tem várias situações especiais em relação ao câncer coloretal, como síndromes familiares que dão pólipos no intestino. Bom, aí para cada caso desses existe um rastreamento específico que também não convém entrar nessa conversa inicial. Isso aí sempre vai ter que ter orientação de um especialista da área, né, um coloproctologista, né? Medical TV, a vida e a medicina.
A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Medical TV. A vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Antigamente se dava indiscriminadamente hormônio para todo mundo tomava hormônio, todo mundo achava ótimo e os laboratórios traziam hormônios de graça, todo mundo, era hormônio todo mundo, direto. Aí veio aquele estudo americano que mostrou que aumentava muito o índice de câncer de mama em quem fazia hormonioterapia combinada por mais de 10 anos e também aumentava o risco de infarto e de derrame. Além do tromboembolismo, que também aumenta o risco de fazer uma trombose, uma embolia. A doença coronariana e cardíaca é a doença mais prevalente e é uma das principais causas de mortalidade no nosso meio. As doenças cardiovasculares e neurológicas, incluindo a parte de acidentes vasculares cerebrais, perfaçam assim quase 50% dos óbitos. Se eu tiver uma dor do queixo até o umbigo, contínua nessa localização, e a dor for contínua, eu tenho que correr para uma emergência mais próxima. Por quê? Porque como houve aquele rompimento da placa, como houve aquele coágulo que entupiu completamente a artéria, o músculo começou a morrer. Começou a morrer. Em uma hora, 50% dos pacientes que têm um infarto morrem. E normalmente morrem sem assistência médica fora do hospital, porque não, eles ficam retardando em casa. Então, qualquer dor nessa região contínua, que não passa, é nova, nunca teve, corra para uma emergência. Pode até não ser nada, mas se for infarto, ele se salva. Porque ele está já com assistência, porque se morre por arritmia e nas emergências ele pode ser tratado, reverter e ter uma vida normal depois. A gente sabe que quando a pessoa infarta, tempo é músculo, então quanto mais precoce se abrir a coronária, maior a chance de tu salvar aquele músculo que está sofrendo a isquemia e vai causar uma necrose no músculo, né? Então quanto mais precoce tu tiver um infarto e for tratado com recanalização e reperfusão do teu fluxo sanguíneo, a abertura do vaso que está obstruído, melhor para o teu músculo cardíaco. Isso vai implicar no teu prognóstico e no teu grau de evolução. Então, os que chegam precocemente, isto é, dentro da primeira hora, esses têm uma grande chance de se salvarem.
porque nós temos 2 tratamentos. Um deles é o medicamento, que se dá uma injeção na veia, e ele vai lá e desfaz o coágulo que está entupindo a artéria. E volta a circular sangue e o músculo se salva. Ou nós temos o procedimento que nós chamamos de angioplastia, que se põe um catéter que vai até dentro desse vasinho, né, dentro dessa artéria que está entupida, e com um balão abre essa artéria. A importância da população conhecer os serviços que são agregados nas instituições e que têm essa resposta rápida, ela é fundamental. À medida que um paciente entra no pronto atendimento e que se estabelece um protocolo de dor pré-cordial, ele vai ter o rápido acesso, se for o caso, de poder fazer a investigação e muitas vezes até o tratamento. Faz o diagnóstico e já faz o tratamento, como no caso da implantação de estentes e de outras situações. Isso pode fazer o diferencial em salvar uma vida ou se perder uma vida. Essas obstruções já vêm sendo tratadas há muitos anos, com a colocação de balões e estentes, e hoje estentes farmacológicos e estentes absorvíveis, né, que nós denominamos de estentes bioabsorvíveis. Como a medicina de ponta acaba sendo mais custosa, o custo é alto, acaba tendo um problema maior com os planos de saúde e com o desembolso, né? Quem é que paga essa tecnologia? Mas a técnica hoje, básica, assim, o que há de melhor são os estentes farmacológicos, né? Então, a colocação de um stent numa artéria coronária tem como objetivo dilatar essa área que está afetada, que está obstruída, e melhorar o fluxo para o músculo cardíaco, melhorando a função do coração. E isso é feito em situações eletivas, né? Ou seja, em situações onde o paciente apenas tem um sintoma que vai melhorar depois do tratamento, e também em situações emergenciais, como é o caso do infarto agudo do miocárdio. A partir de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, nós podemos também fazer isso até 12 horas. Só que aí nós já vamos ter uma perda maior de músculo. Por isso a rapidez é fundamental. Está em desenvolvimento ainda os estentes bioabsorvíveis, né? É um material bastante caro, né? E ainda está numa fase inicial assim de estudos, né? A medicina baseada em evidência, ela precisa ter assim trabalhos muito robustos e de impacto, principalmente em sobrevida, em morte, em desfechos duros que a gente chama, comparando o que há de melhor hoje com coisas novas para saber se realmente essa tecnologia é melhor do que a gente já emprega hoje. Em Porto Alegre existe o centro de AVC. Por quê? Porque também eles conseguem desfazer o mesmo coágulo nas artérias cerebrais, tanto com a injeção, que é o medicamento, né, que é dado através de uma injeção, quanto também pode abrir por catéter em algumas circunstâncias. A gente consegue fazer uma avaliação neurológica muito boa, né? Então, dos vasos cerebrais, né? Por exemplo, a imagem em 3D, essa aqui é uma artéria cerebral, né? Então a gente consegue fazer uma imagem tridimensional, ter uma noção bem completa de como ela é para procurar patologias. Por exemplo, dos aneurismas cerebrais, né, que às vezes são bem escondidinhos, assim, o neurologista precisa dessa informação. Aparece até as irregularidades aqui da parede da artéria, né? Porque além dos recursos humanos que são necessários na hora de situações críticas, é fundamental que os equipamentos também acompanhem a tecnologia para que a gente tenha resolutividade nas ações. Isso amplia o potencial que o hospital tem de atender a diversos planos de saúde, usuários e pacientes que tenham demandas dessa especialidade de hemodinâmica e endovascular. A área cardiológica, normalmente, ela é
ela é desenvolvida pelos cardiologistas intervencionistas, né? E hoje o que eles têm de mais moderno são os stents, que são estruturas metálicas cilíndricas que sustentam o tratamento de uma lesão obstrutiva. Normalmente é uma lesão aterosclerótica. E esse stent veio permitir que essas lesões, esses tratamentos sejam mais duradouros. Chegando ao ponto de hoje eles terem stents que são absorvíveis, ou seja, eles implantam esse stent metálico, esse arcabouço, né, metálico, essa estrutura metálica um pouquinho mais desenvolvida no local da lesão, e esse stent depois ele absorve, ele é absorvido pelo organismo e ele desaparece. Conseguindo com isso, os resultados estão mostrando uma maior duração do tratamento. Na parte periférica, nós também utilizamos stents. A maioria dos hospitais de ponta tem equipamentos de última geração, com imagem assim de alta definição, que permite assim um diagnóstico absolutamente preciso e procedimentos terapêuticos assim do mais alto nível comparado a centros de excelência no exterior, no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa. Em relação ao material, a indústria também tem interesse em expandir vendas o mais rápido possível. Então, o mercado brasileiro absorve muito. A nossa medicina está muito equiparada aos Estados Unidos, né? Esse é um vídeo de um tratamento de uma artéria coronária, que ela tinha um estreitamento nesse ponto. Então, o que acontece? Aqui é o catéter, que a gente coloca através aqui está através da artéria femoral, está chegando lá no coração, tá? Então, a gente passa um fio bem fininho através da coronária. E através desse fio fininho, a gente libera uma prótese que vai desfazer aquele estreitamento que tem naquela localização. Então essa prótese se chama stent. O importante quando a gente libera uma prótese dessas é otimizar o diâmetro dela. Não pode ficar nenhum ponto estreitado. Essa imagem em alta definição nos permite fazer esse tipo de análise. Então a gente vai pegar, a gente consegue traçar uma linha aqui ao redor na borda da prótese e ela vai nos dar o diâmetro adequado de expansão dela. Então, por exemplo, aqui nessa área aqui está um pouquinho mais estreitado, ela é otimizada ou pós-dilatada simplesmente colocando um balãozinho que a gente consegue dar uma alta pressão localizada nessa região. Um balão com 3 milímetros de diâmetro, a gente expande ele e consegue otimizar essa parte aqui. Se nós deixar o tratamento assim, o que vai ser de ruim para o paciente? Ele pode ser que fique bom, mas assim, a probabilidade de criar um tecido por dentro aqui e fazer um estreitamento nessa parte é mais alta. Então, quanto mais otimizado tiver o diâmetro do stent, melhor vai ser para o prognóstico, para o resultado do paciente a longo prazo. E hoje os stents, principalmente para os membros inferiores, eles têm uma característica diferente do stent da coronária. Eles também são cilindros metálicos, de ligas metálicas distintas, enquanto no coração as ligas mais utilizadas são o aço inoxidável e o cromo cobalto. No membro inferior a gente tem usado muito uma liga metálica chamada nitinol, que é uma mistura de níquel com titânio, que se adapta muito bem ao sistema vascular periférico, porque ela é bem flexível e também o objetivo é aumentar a durabilidade desse tratamento. Ou seja, se eu tenho uma obstrução vascular, uma obstrução arterial de origem aterosclerótica igual que eu tenho no coração, eu consigo tratar essa lesão, ou seja, desobstruir essa lesão e posteriormente implantar esse stent para que a durabilidade seja maior. Os membros inferiores, eles são menos... Eles não evoluem tão rapidamente e dá tempo também se põe um balãozinho lá e se tira os coágulos de dentro das artérias. Então, assim, só que a pessoa tem que reconhecer, né? Se a pessoa começa com uma dor aguda no pé, né, na perna, e já não consegue talvez mexer com a perna, vá urgente para uma emergência, porque eles vão detectar a obstrução da artéria da perna, ou da artéria do cérebro, ou da artéria do coração, e proceder a esse tratamento agudo que regride imediatamente os sintomas e protege, né? A pessoa não perde todo
o órgão, ou não acomete uma porção tão grande do cérebro, ou do coração, ou dos membros inferiores, e se salva, né? Ou vai ter menos complicações no futuro. As doenças arteriais periféricas são doenças de alta incidência na população e elas são normalmente causadas por aterosclerose. Então, a aterosclerose ela leva uma obstrução do fluxo arterial para os membros inferiores. E o que isso vai acarretar como sintoma? O paciente vai ter dificuldade para andar, ele pode ter alterações tróficas no membro, como aparecimento de arroxeamento, que nós denominamos cianose, e também algumas lesões, como necrose, que às vezes levam a amputações. Medical TV, a vida e a medicina. Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. O fator masculino pode ser responsável pela dificuldade do casal em engravidar. Espermogramas, reversão de vasectomia, ICSI. Papai. Te amo, papai. E o papai feliz da vida. Conception. O que a gente faz tem a sua cara. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 32 21 7747. Prevenção. Sintomas. Investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Eu acho que tem que individualizar os casos se a pessoa não tem alto risco para câncer de mama, se a pessoa não tem histórias de tromboembolismo, então, se ela não tem problemas disso, nem de não ter histórias de infarto, de derrame, ela poderia usar hormônio um período de tempo. E aí o que se faz? Se dá o mínimo possível e depois a pessoa vai largando devagar aquilo, que nem uma paciente me falou, eu vou ter que parar com a minha mamadeira, né? Ela vai tomando em dias alternados, depois ela vai tomando um dia sim, 2 dias não. Porque se ela para abruptamente, voltam todos os sintomas. Tem que parar muito devagar e mesmo assim, tem pessoas que tomam até 60 anos, param, tem calorões, tem que parar muito devagar. Na meia-idade, geralmente nós encontramos o quê? Uma mulher madura, segura da sua sexualidade e do seu prazer. É uma mulher que se conhece, que aprendeu a ter o quê? Um bom conhecimento do seu corpo, um bom conhecimento e um bom vínculo afetivo, geralmente. Se o casal é um casal funcional e apresenta um certo grau de quê? De assertividade, de intimidade, é um casal maduro, que consegue passar por todas essas transformações da meia-idade de uma forma menos impactante, sem resultados negativos. Começa a perder a gordura, a pele vai enrugando, vai ocorrendo flacidez, começa a ter queda de cabelo, de pelos. A sexualidade na menopausa, ela
não é só fisiológico, sempre tem junto o aspecto psicológico e psicossocial, porque a mulher, principalmente na nossa cultura, é um culto muito grande, a pessoa muito jovem, a beleza da juventude. Tanto no aspecto masculino como femininos, nos últimos anos constatamos que tem a formação de novos casais com diferença na faixa etária. E isso não é patológico. O que depende? Do grau de entendimento desse casal, da formação desse vínculo, e se for um vínculo afetivo, seguro e com maturidade, essa diferença de idade até pode ser minimizada. A mulher mais velha, além de ela entrar numa fase em que caem os hormônios e ela vai ter toda aquela alteração fisiológica, acontece que a autoimagem dela sofre uma queda grande, porque ela pode já achar que não é mais tão bonita, pode achar que não está tão atraente para o parceiro. Tem uma citação que a Nais Nin nos diz que o amor nunca morre de morte natural. Ele morre por quê? Porque ele deixa de ser cultivado. O que acontece? Muitos relacionamentos entram na habituação. O que seria isso? É a popular rotina. O que acontece? O ser humano, parceiro, deixa de se cuidar, deixa de investir em si e investir no relacionamento. O que acontece muito na nossa cultura é achar que a mulher já não serve para isso, ou não deve pensar nisso, deve derivar para outras coisas, mas não é a realidade. Isso é um modelo sociocultural. Uma queixa muito frequente da mulher aqui no consultório que não quer mais ter sexo, não quer mais. Para incrementar a nossa vida sexual, tem que ser dado um cuidado em si. Qual que é o cuidado em si nesse relacionamento? Sempre lembrar que a fantasia faz parte e é necessária para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Outra coisa, se a pessoa não tem relação, vai acontecendo uma atrofia maior e ela vai ter mais dificuldade para reiniciar a relação. Se ela continuar mantendo uma relação, a vagina se mantém mais jovem e ela consegue manter mais o prazer. Mas a tendência que eu vejo aqui no consultório é que a mulher não quer mais ter relação, não tem mais vontade. Porque sabemos que o envelhecimento vai trazer repercussões sexuais na esfera masculina e na feminina também. A mulher vai passar por um processo que é o climatério, chegando até a menopausa, onde que tem distúrbios hormonais e que podem dificultar o ato sexual e retardar o orgasmo dessa mulher. Então, um casal maduro que se acompanha, que conhece o seu corpo e permite esse tempo, vai passar por essa fase de uma forma saudável. E sexo com saúde é o que sempre é priorizado. As jovens também se queixam que não tem muita vontade de ter relação. Com a vida moderna e o estresse e o trabalho, tem uma derivação dessa parte sexual. Depois também a educação da menina é diferente da do menino, é mais reprimida, isso se reflete. Uma coisa muito importante na parte estética é manter a qualidade de pele boa. Se tem acne, melhorar a acne, se tem o poro dilatado, amenizar aquele poro, clarear as manchas, deixar uma pele com um brilho mais bonito. Isso a gente pode recorrer a cremes bons, às vezes a associar a medicações orais quando tem algum caso de acne mais resistente. A gente pode associar os peelings são bastante antigos, usados há muito tempo na dermatologia, mas dão bons resultados, ainda mais em peles mais morenas, né, que às vezes é contraindicado o laser. Também existem atualmente peelings que não descamam, peelings com descamação invisível, que a gente diz. É aquele paciente que não pode sair da sua rotina de trabalho, que não pode ficar fora das suas atividades. Isso estimula bastante o colágeno, ameniza bastante as linhas. Isso aí não tem como. Vai acontecer da flacidez, do subcutâneo ficar, a gordura ir desaparecendo, ficar fibrosado, ter flacidez. Isso aí não tem como. De maior ou menor grau, vai interessar muito a constituição dessa mulher, né? E também diminui o colágeno bastante com a menopausa. Então o hormônio é outra coisa que repõe um pouco esse colágeno, ele mantém um pouco mais, digamos, acelera, quer dizer, mantém ainda um pouco viço, né?
Depois dos 40 anos, se tem uma redistribuição natural da gordura do rosto. Às vezes fica um rosto com uma expressão mais cansada, mais murcho. E depende da feição da pessoa, da estrutura de rosto da pessoa, vale a pena a gente fazer uma reposição de gordura em lugares estratégicos e um trabalho muito sutil. Às vezes a pessoa pensa, isso só com cirurgia plástica. A cirurgia plástica é um aliado muito importante, porém se a pessoa ainda está num nível que não tem necessidade de mexer tanto em questão de redundância de pele, em questão de contorno facial, dá para se manter bem só trabalhando no ramo da dermatologia. Além disso, tem toda a parte da alimentação, que está muito em voga hoje, uma alimentação bem sadia, com bastante frutas, bastante verduras, evitar principalmente gorduras, evitar sal, evitar cigarro, evitar álcool em excesso. O fumo, a diabetes, né? Então o controle de peso, principalmente o exercício físico, o controle rígido da pressão arterial, cada vez mais está sendo combatido a ingesta excessiva de sódio. O controle rígido do colesterol, né, através da redução da alimentação rica em gordura saturada, as carnes vermelhas, as coisas muito amarelas, né, os queijos, molhos brancos. O ideal é o consumo mais intenso de vegetais. Principalmente coisas da terra, poucas coisas do bicho, poucas coisas, pouca gordura saturada, evitar fast food. A pele muda, as unhas mudam e o cabelo também muda. O cabelo envelhece também. Ainda mais que depois dos 40 anos a gente precisa recorrer a alguns artifícios químicos, como o uso de tinturas, tonalizantes. Essas químicas evoluíram muito hoje em dia, elas até protegem o cabelo, elas deixam a fibra do cabelo mais firme. Mas também é um cabelo que requer mais hidratação. O HPV é um vírus de transmissão sexual, né, o papilomavírus humano, que vai se instalando nas células, principalmente do colo do útero, e vai se multiplicando e pode causar lesões que, de uma forma progressiva, vão de uma displasia até o câncer de colo de útero. Atualmente, as mulheres mais velhas aumentou a incidência do HPV porque elas têm mais relações sexuais, mais parceiros sexuais e, né, tem mais separações, muitas vezes refazem a vida. Então, elas, como as novas, devem fazer a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Acontece que o HPV, ele é muito danado porque ele não é só, não adianta nem usar só preservativo, porque até com assim, os genitais encostando pode transmitir o HPV. A primeira alteração causada pelo vírus, muitas vezes a cura é espontânea. O Papa Nicolau é o exame de escolha, mas ele pode dar falso negativo e falso positivo. Se ele der alguma suspeita, ou se no exame clínico o médico a gente já vê assim uma ectopia, um colo avermelhado, a gente já pede um outro exame, que é a colposcopia. O HPV, ele também dá em homens, mas não é tão frequente, mas também dá. Além disso, ele dá também na boca e na garganta da pessoa. Então, na verdade, atualmente, a prevenção inclui o sexo oral com preservativo também, né? Qualquer mulher tem que se preocupar com uma infecção por uma doença sexualmente transmissível e também doenças que nem hepatite tipo B, hepatite C. Então tem que ir no médico, pedir um exame de laboratório para ver se a paciente tem anticorpo contra a hepatite B. Se ela não tem, ela pode fazer a vacina, que são 3 doses. Até a manicure se acha atualmente que poderia ter um envolvimento na transmissão desses vírus, que os vírus são os grandes vilões, né? Não variar muito de parceiro e usar preservativo, não tem outra coisa fora isso para fazer. Principalmente a prevenção da AIDS, que hoje é uma doença crônica e tem um tratamento, mas a pessoa tem a doença, tem que ficar tratando o resto da vida, na melhor das hipóteses, como a diabetes.
Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Sexuality trata dificuldade de orgasmo ou ereção, falta de desejo, ejaculação precoce, impotência ou dor na relação. Sexuality, satisfação sexual é qualidade de vida. Fone 3021-0330. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV. Medical TV. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. O melhor jeito de se prevenir contra o câncer de pulmão é não fumar, né? Isso... Acho que todo mundo tem que ter esse conceito bem maduro, né? Porque, claro, vai acontecer câncer de pulmão em não fumantes? Até vai, né? Só que a imensa maioria dos cânceres de pulmão vão acontecer em fumantes. Hoje em dia até não se tem um rastreamento sacramentado para detectar câncer de pulmão. Mas tem uma rotina definida. Ah, você é fumante... Então, em tal idade, você vai ter que fazer tal exame para a gente tentar detectar uma lesão precoce. Não, hoje em dia não existe um estudo definido nesse sentido. Depois de uma certa fase, as pessoas não perguntam, como é que você vai? Eles perguntam assim, onde é que dói? Nós não temos que deixar chegar nesse ponto. Nós temos que procurar fazer com que esse ponto seja o mais possivelmente retardado. Evitar medicação ao máximo. O cálcio tem principalmente no leite, derivados do leite, que nem o iogurte, queijos, né? Só que muitas mulheres têm intolerância à lactose, então. Também tem cálcio em sardinha, salmão, também em folhas verdes escuras, mas principalmente tem que tomar o cálcio mesmo. Quando a pessoa nos procura em consultório, já com os seus problemas instalados, um processo de desgaste nas suas juntas, nas suas articulações, ou porque ele não preparou o seu banco de osso, aí nós temos que tomar atitudes. Primeiro, tentando recuperar a qualidade do osso. Cálcio, vitamina D, alendronatos, atividade física. Segundo, procurando resolver o problema de dor nessas pessoas. E junto com o cálcio tem que tomar vitamina D, né? Ou caminhar no sol, fazer esporte no sol, que também é importante por causa do impacto, que também ajuda o osso a se manter. O exercício físico, o exercício aeróbico e a caminhada, qualquer exercício de impacto ajuda o osso a se manter. Então é recomendado no mínimo 4 vezes por semana, no mínimo 40 minutos de exercício. A parte inicial sempre é uma dor que pode ser contornada com medicamento e com outras associações de atitudes que vão ser tomadas.
com controle do peso, por exemplo. Áreas que tu expõe muito ao sol, essas tu não deve expor para vitamina D, que nem o rosto. Não precisa expor o rosto no sol. Não precisa ser naquele solaço que vai te dar um melanoma, né? Então, para não entrar em atrito com as dermatos. Mas a vitamina D é muito importante, não só para a absorção do cálcio, como para toda a imunidade da mulher, da pessoa, o sistema imunológico, inclusive a prevenção do câncer, outros cânceres, que todos eles quase estão ligados à imunidade. E a vitamina D do sol é a melhor vitamina D que tem. Ele tem raios que são bactericidas, contra fungos, tudo sol. Claro que tem pessoas que têm uma pele muito clarinha e que já tiveram problema de câncer de pele. Sobre essas tem que ser o dermatologista para falar sobre isso. Mas, no geral, a população pode tomar um pouco de sol e deve tomar um pouco de sol. Quando vai chegar um ponto em que não tenha mais solução, essas juntas têm que ser operadas para melhorar o posicionamento das juntas, uma toalete nessa junta para deixar ela em melhores condições, ou então mesmo, hoje em dia, fazer a substituição dessa articulação por uma prótese, que também vai ter uma duração. Ou seja, quanto mais tarde você fizer a troca da sua articulação, essa articulação vai lhe durar mais tempo, mais adiante, mais quando a sua vida é mais sedentária, e certamente ela vai durar muito mais. Coisa que é muito importante é a gente cuidar do nosso corpo, né? Tem alguns fatores de risco que são comuns a várias doenças, né? E nesses fatores de risco está o tabagismo, né? A obesidade, o sedentarismo, estresse, são vários fatores de risco assim, que contribuem para o surgimento de várias doenças. Então, eu acho que a gente dando um pouquinho de atenção a esses fatores de risco, assim, tentando levar uma vida regrada, a atividade física é essencial, que todo mundo tenha uma atividade física regular, né? Porque não é só pela parte assim, pela parte estética, assim, né? Não, os bens que fazem a atividade física são evidentes, né? Para quem está acostumado a fazer bastante esporte, até o bem emocional, a gente se sente muito bem depois de fazer esporte, né? E questão de cigarro, tentar evitar de fumar, a parte da dieta também, não exagerar.